Hoje o tema dessa live especial de carnaval é sobre como se recuperar dos exageros. E é muito comum, né, nesse período de folga prolongada, de feriado prolongado, a gente acabar, né, se despreocupando com a alimentação, comendo o que tem vontade, bebida alcoólica muito comum, né, o pessoal acaba bebendo mais. E aí vem o pós, né, o pós-feriado chega. E aí quando a gente pesa na balança, como é que tá o peso desse pós-feriado, né? Costuma aumentar aí um pouco. Só que grande parte desse peso não é só de peso de verdade, tá, gente? É importante esclarecer isso. Por conta da mudança de hábito, da mudança de rotina, parte desse peso acaba sendo de retenção de líquido, de retenção hídrica, tá? Principalmente para quem bebe bebida alcoólica. Oi, Daniela. Então, quem faz uso de bebida alcoólica acaba tendo essa retenção hídrica maior, né? Acaba inchando e aí por isso que o peso aumenta logo depois, né, do exagero do feriado. E para quem não bebe bebida alcoólica, mas acaba usando, né, um refrigerante que tem muito açúcar, acaba bebendo suco industrializado, suco de caixinha que tem muito açúcar, ou exagerando também, né, em churrasco, em doces, enfim. Esse excesso de peso vem também depois do feriado. Então, o que a gente faz, né? Quando você passou ali pelo feriado prolongado, subiu na balança e percebeu que o peso aumentou. Vou falar primeiro o que a gente não deve fazer, tá? De jeito nenhum, que eu vejo muita gente, principalmente depois do feriado e depois de algum final de semana, já na segunda-feira falando assim, ai, vou cortar o arroz hoje, porque comi demais no final de semana, comi demais no feriado. Vou cortar o pão, né? Fazendo alguma restrição. Gente, isso não resolve. Toda vez que você restringe um alimento depois de um exagero, você acaba entrando num ciclo de restrição e exagero. Essa restrição acaba favorecendo que você exagere de novo no próximo final de semana. Se você não tem costume de cortar o arroz e você corta o arroz, aquilo é sofrido para o seu corpo. E essa restrição vai aumentar o risco de no próximo final de semana você exagerar de novo, porque fica aquele pensamento, final de semana agora pode. Feriado agora pode. Então, gente, fica um eterno 2 passos para frente, 2 passos para trás. Você reduz caloria ali durante a semana para ver uma diferença no peso, nas medidas, para dar uma desinchada, mas se no final de semana você exagera de novo, não adianta nada, você vai recuperar tudo de novo. E aí você fica nesse eterno para frente e para trás. Tá? Então a gente tem que mudar. Não adianta você repetir as mesmas coisas, os mesmos comportamentos que você já fez e você viu que não dá certo. Tá? Então a gente precisa ter mudança mesmo de mentalidade, de consciência e da nossa atitude também. Tá? Então, primeiro passo para vocês amanhã, não sai cortando as coisas da alimentação para recuperar esse tempo perdido aí de feriado, que você ficou mais tranquila, que você comeu de forma despreocupada, não. E outra coisa importante também é não pensar que esses dias de descanso foram tempo perdido, tá? Então, o ideal é a gente não exagerar, tá? É curtir o feriado, curtir com a família, para quem ficou com a família, curtir a viagem para quem viajou, a televisão para quem ficou vendo filme, enfim, curtir desses momentos sem exagero. Esse é o ideal. Mas se você acabou exagerando, é retornar, gente, retornar para uma rotina saudável, tá? Sem restrição, sem cortar os alimentos. E agora um recado, um alerta muito importante para quem bebe. Para quem bebe bebida alcoólica, não se deve cortar carboidrato no dia seguinte, de jeito nenhum. Então você aproveitou, né, o feriado, tá aproveitando o dia de hoje, tá aí com a sua cerveja, o seu drink, o seu cozumel. Amanhã não faça isso de cortar carboidrato, de jeito nenhum. Por quê? O nosso fígado depende do carboidrato para processar o álcool. Se você bebeu álcool ontem, se você bebeu a bebida hoje, o álcool ainda está circulando no seu organismo. E o seu organismo vai fazer naturalmente o processo de desintoxicação. E aí você precisa ajudar também o seu organismo a se desintoxicar. Se você corta o carboidrato, você corta o pão, o arroz, o macarrão, tudo, você não está dando
material para o seu fígado trabalhar bem. Porque o seu fígado vai precisar do carboidrato para metabolizar bem esse álcool, para eliminar o álcool do corpo, tá? Então fica um alerta muito importante. É perigoso cortar o carboidrato se você bebeu bebida alcoólica, seja no feriado, no final de semana. Se você exagerou na bebida, no dia seguinte, coma carboidrato, mas coma um carboidrato de boa qualidade, um carboidrato complexo. Qual que é o carboidrato complexo? É o arroz, é o pão integral, o macarrão, são carboidratos que são absorvidos de forma mais lenta. A batata, seja a batata inglesa, né, a batata normal ou a batata doce, enfim, comer um carboidrato ali que vai te dar nutrientes, tá? Qual que é o carboidrato simples, que é o carboidrato que a gente tem que evitar? São os doces, tá? O sorvete, por exemplo, a bolacha recheada, são os industrializados. Esses carboidratos mais processados não vão te ajudar porque eles vão ter muita gordura. Então você precisa no dia seguinte, para ajudar o seu fígado a trabalhar bem, para ajudar o seu corpo a desintoxicar, você precisa evitar a gordura. Então, carboidratos complexos, ou seja, carboidratos de fontes naturais, vão te ajudar nesse processo de desintoxicação. Os alimentos industrializados, ultraprocessados, não vão te ajudar nesse processo, certo? Então, é muito importante isso, a gente deixar a alimentação mais natural possível e evitar os industrializados o máximo possível, tá, gente? Então, esse é o primeiro passo, não cortar o carboidrato no dia seguinte. Para pensar nessa questão do carboidrato, é só a gente lembrar do pessoal que bebe muito e acaba passando mal, acaba tendo que ir para o hospital e ser hospitalizado. Chegando no hospital ou no pronto-socorro, qual que é a primeira coisa que fazem com essa pessoa? Tá tendo ali problema por causa do álcool. Colocar um soro com glicose, soro glicosado. O que é glicose? Açúcar. Por que é colocado soro glicosado na pessoa que está passando mal por causa do álcool? Para ajudar na recuperação. Então, só ir por essa lógica, tá? A gente já percebe que cortar carboidrato não é recomendado depois de fazer uso de bebida alcoólica. Outro passo muito importante, gente, hidratação, água, né? Então, tanto para o feriado, tanto para o dia de hoje, não esqueçam de se hidratar bem, de beber bastante água, mas principalmente no pós, amanhã, né? Caprichar na água, caprichar na hidratação. Gleice, água de coco substitui a água? Não substitui, a gente não pode substituir toda a água do dia por água de coco não, tá, gente? A gente pode usar água de coco sim para ajudar a hidratar, principalmente para quem bebeu bebida alcoólica, ajuda a repor os minerais que foram perdidos, mas a gente não pode usar 100% água de coco, outras bebidas não, suco, enfim, a gente precisa beber água pura mesmo. E aí você pode utilizar ali parte dessa quantidade de água na forma de água de coco, de suco, para ajudar também nessa hidratação. Mas a gente precisa beber a água sim, tá? Para ajudar a repor o líquido mesmo. Quando a gente consome bebida alcoólica, o nosso corpo acaba inibindo a produção de um hormônio que segura o xixi. Então o que acontece? O nosso corpo acaba liberando o xixi com mais facilidade, dá mais vontade de fazer xixi. A gente urina mais quando faz o uso da bebida alcoólica. Com isso, urinando mais, a gente perde mais líquido e perde também os eletrólitos, que ajudam a manter todas as funções do nosso organismo, das nossas células. Então, a gente precisa repor esses eletrólitos. Senão vem no dia seguinte a sensação da ressaca, né? A dor de cabeça, o cansaço, né? Aquele famoso assim, um caminhão passou por cima de mim e ninguém anotou a placa, tá? Então a gente precisa repor esses eletrólitos, repor as vitaminas, repor os nutrientes que foram eliminados, tá? E a gente consegue isso com uma alimentação saudável, com suco, com água de coco, certo? E aí vem a questão do suco detox. Muita gente me pergunta, Gleice, o suco detox ajuda? Preciso tomar o suco detox ou suco verde para desintoxicar depois de um feriado prolongado, depois de exagerar na bebida? Gente, o corpo naturalmente já faz o processo de desintoxicação.
seu fígado já faz esse processo de desintoxicação, seus rins também trabalham para isso, tá? Então, naturalmente, esse processo já acontece no seu organismo. Você não precisa do suco verde, do suco detox para desintoxicar. É claro que você pode ajudar o seu organismo a trabalhar bem, a fazer bem esse processo, mas naturalmente ele já vai acontecer. O primeiro passo que você precisa para ajudar nesse processo é se hidratar, é beber água. Só de você beber água você já vai ajudar o seu rim a trabalhar melhor, você já vai ajudar nesse processo de desintoxicação. E aí o suco verde, ele acaba sendo muito falado, né, muito citado, porque ele tem ali água, né, então você precisa da água para fazer o suco, e tem nutrientes, porque normalmente a receita do suco verde, do suco detox, costuma ir alguma fruta, algum vegetal, uma folha, então um alface, ou uma couve, um agrião, enfim. E essas folhas verdes têm nutrientes específicos. A fruta, normalmente uma fruta cítrica, né? Um limão, uma laranja, tem a vitamina C, né? Um nutriente específico também que vai ajudar nessa recuperação. Então, esses nutrientes é que vão colaborar para facilitar esse processo de desintoxicação, tá? Mas não é o suco em si. Se você fizer uma salada bem caprichada e comer essa salada, né, amanhã, no seu almoço, amanhã ou até hoje, come essa salada hoje também para ajudar, você já vai estar ajudando o seu organismo, fornecendo os nutrientes para essa desintoxicação. Uma pergunta aqui da Viliane: estou voltando para uma alimentação mais consciente, preciso preparar meu organismo de alguma maneira? É só começar essa alimentação mais consciente. A preparação vai no sentido de evitar principalmente os alimentos industrializados e caprichar na hidratação, comer alimentos mais naturais, tudo isso já vai ajudar nessa alimentação mais consciente. E um passo muito importante disso também é trabalhar a mastigação. Quando a gente fala em alimentação mais consciente, não é necessariamente seguir, eu imagino, né, uma dieta ali com tantas colheres disso, tantas colheres daquilo, mas sim aprender a sentir o seu corpo, sentir a sua necessidade daquele momento e para isso um passo muito importante para sentir o que você precisa é aprender a comer com mais atenção, que é desenvolver a atenção plena. Então, para isso é você de fato pegar seu prato, sentar, olhar para sua comida, olhar o que você está comendo, mastigar, sentir o sabor da comida, mastigar bem. A gente vem de uma época de muita pressa, né? De muita ansiedade, tudo tem que ser rápido. Às vezes a gente está ali comendo e prestando atenção na TV, ou comendo e prestando atenção na rede social, no celular. E isso acaba tirando o nosso foco, a nossa atenção da alimentação. Então, se você está iniciando esse processo agora, um passo importante então para a sua preparação é desenvolver essa atenção plena na hora de comer. Você vai ver que você vai comer com muito mais consciência e comendo mais devagar, mastigando bem a comida, você vai sentir muito mais saciedade. Você termina a sua refeição e fala assim: nossa, tô satisfeita e ainda tem comida no prato, tá? Olá, Ionara, seja bem-vinda. Então, gente, é muito importante retornar para esse hábito saudável, tá? Depois do feriado. E para quem não começou ainda esse hábito, iniciar. Se você não tinha um hábito saudável e agora, né, você resolveu, não, agora eu vou começar uma alimentação mais saudável, vou mudar meus hábitos, nunca é tarde, gente. Nunca é tarde, começa agora, começa amanhã, na quarta-feira. Não precisa esperar chegar a segunda-feira acaba virando uma desculpa, né? Ah, por nada. Acaba virando uma desculpa, né? Ah, vou esperar a próxima segunda-feira chegar para mudar a minha alimentação, para mudar meus hábitos. Ah, eu vou esperar a minha rotina tá mais organizada, vou esperar tudo na minha vida tá lindo, maravilhoso para marcar uma consulta com a nutricionista. Gente, isso nunca vai acontecer. A gente sempre tem desafios na nossa vida, a gente sempre está resolvendo alguma coisa. Quando você colocar a alimentação, quando você colocar a sua mudança de hábitos como uma prioridade, é que você vai conseguir dar espaço e dar atenção para isso na sua vida. Enquanto você ficar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, para mudar o seu hábito, isso é desculpa, tá? E aí você entra nessa desculpa e nunca começa, tá? Então a gente precisa colocar mesmo como prioridade. E isso traz benefícios, não só para a nossa saúde, que é muito importante,
mas traz benefício para você vestir uma roupa, se sentir bem nessa roupa, se sentir confortável. Ajudar a melhorar a sua autoestima. Então, quando você se alimenta bem, nutre seu corpo de uma forma inteligente, a sua autoestima melhora. Porque você está se cuidando, né? Você não está colocando qualquer coisa para dentro do seu corpo. Você está prestando atenção no que você está comendo, no que você está nutrindo o seu corpo. Então, a nossa autoestima melhora. As roupas ficam com um caimento melhor, você se cuida mais. Você acaba modificando de dentro para fora. Quando você muda o seu interno, você muda o seu externo. E vice-versa, quando você muda o seu externo, você também muda o seu interno. Então, não deixa essa mudança para depois, não. Vamos começar sem ficar pensando no tempo que passou, que isso é um problema também. Quando a gente fica ali procrastinando alguma meta, adiando, jogando sempre para frente, é muito comum a gente se culpar pelo tempo que passou. Ai, mas a gente já tá no mês de março, hoje, né, 1º de março, ai, mas a gente já tá no mês de março. Eu prometi tanta coisa na virada do ano, eu prometi que eu ia fazer academia, eu prometi que eu ia me exercitar em janeiro e já se passaram 3 meses e eu não fiz nada. Ficar se culpando pelo tempo que passou não te ajuda. Porque aí você só vai ficar nesse peso, né, do tempo que passou, no peso de ter procrastinado. Isso não vai te ajudar a se mover para a ação. Então, ok, o tempo passou, já foi. O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer essa semana para deixar a sua alimentação mais saudável? Para deixar a sua rotina mais saudável, tá? Então, vamos deixar o passado do passado e consertar a partir de agora, né? O que a gente pode mudar para deixar essa rotina mais saudável, certo? Então, se você não começou ainda, começa. E não precisa mudar tudo de uma vez. Nem é muito recomendado você mudar tudo de uma vez, porque acaba aumentando a chance de desistência. O nosso corpo, gente, ele tem uma resistência à mudança. O nosso inconsciente resiste à mudança. Porque tudo que a gente já faz, tudo que a gente já está acostumado é o padrão, é mais confortável. Então é mais confortável para você e para o seu corpo e para o seu inconsciente ficar onde você já está, certo? Só que isso não vai te trazer a mudança que você precisa. Nem do seu peso, nem do seu percentual de gordura, da sua disposição, da sua energia, da sua vitalidade. Então, para mudar, você precisa, para trazer esse resultado, você precisa mudar. Você precisa se movimentar. Isso gera um desconforto no começo. É normal. Para mudar, você precisa de um certo comprometimento. Você precisa abrir mão de algumas coisas para ter esse benefício que você está buscando. Então, a gente precisa se movimentar. E esse movimento, ele gera um desconforto, sim. Qual que é o ideal, então? Você escolher uma meta por vez, um passo por vez. Porque se você mudar tudo de uma vez, o desconforto vai ser muito grande. Então, tem gente que me fala, Gleice, agora vai, né? Passou o carnaval, o ano vai começar agora de verdade. Então, vou fazer academia 5 vezes por semana, 1h30 de treino por dia. Eu vou cortar o carboidrato, vou comer só frango, salada, vou beber 3 litros de água por dia e a pessoa resolve mudar tudo de uma vez. E isso costuma não durar uma semana, porque é muita mudança de uma vez, o nosso corpo estranha, o nosso inconsciente estranha. Então, é mais importante a consistência do que a velocidade, certo? Eu esses dias mostrei aqui nos meus stories, não sei se vocês viram, o exemplo de uma paciente, o resultado de uma paciente. Ela é idosa, não está conseguindo fazer exercício ainda por conta do peso, uma obesidade grave. Ela saiu de 104 quilos para 91 quilos desde setembro. Se a gente for fazer setembro, outubro, se a gente for fazer a média de emagrecimento, ela emagreceu em torno de 2,5 kg por mês. Não foi tanto peso assim. Se a gente for parar para pensar, tá, deu uma diferença boa no peso, né? Ela saiu de 3 dígitos, de 104 quilos para 91 quilos. Mais de 10 quilos. Em pouco mais de 4 meses. Uma média, né, de 2,5 kg por mês. Não foi tanto peso por mês, mas ela se manteve constante. Isso somente com a alimentação. Ela não podia fazer exercício porque ela não consegue ainda. Tem uma série de problemas de articulação e dor na coluna, enfim, que acabam dificultando. Então, tudo isso só com alimentação.
E foi um resultado incrível, porque ela se manteve constante e continua se mantendo constante, né? Então pensa aí, o que você consegue mudar e melhorar na sua rotina em 3, 4 meses? Mas para isso você precisa começar hoje, tá? E com pequenos passos você pode mudar muita coisa em pouco tempo. O importante é manter essa constância, é manter a consistência. Eu falo até que consistência é mais importante do que constância, tá? Então, ou seja, é manter mesmo aquele hábito. E nesse caminho, acontece, de uma semana você se alimentar de uma forma melhor e na outra não, mas o importante é retornar sempre. A gente não consegue também, é muito difícil manter 100% da rotina bonitinha sempre. Porque sempre a gente vai ter alguma questão da nossa vida para resolver, sempre a gente vai ter alguma demanda que vai pedir mais da nossa atenção, da nossa energia, alguma área da nossa vida que vai pedir mais a nossa atenção, da nossa energia naquele momento, tá? E se a gente fica assim, essa semana eu não fui perfeito para academia, eu não treinei 4 vezes na semana, então na próxima semana eu nem vou treinar, porque eu não tô conseguindo manter, eu não tô conseguindo treinar perfeito, fazer a alimentação perfeita, do jeito que eu quero. E essa cobrança de perfeição também só atrapalha, porque se você for esperar você fazer tudo perfeito, você acaba não fazendo nada. Então, a necessidade, essa sensação de que tudo tem que ser perfeito é uma forma também de você se afastar da mudança, se afastar da sua meta. Então, faça o melhor que você pode, dentro das condições que você tem hoje, tá, gente? Então, se você tá aí adiando sua mudança de alimentação, adiando de marcar uma consulta com a nutricionista, coloque isso como prioridade a partir de agora, se realmente você quer se sentir melhor nas suas roupas, reduzir seu percentual de gordura, emagrecer com saúde, tá? Com consistência, sem precisar cortar os alimentos que você gosta, comendo de tudo, sem precisar cortar carboidrato. Isso vem com a consistência, tá? E você pode atingir esse resultado de emagrecer de uma forma prazerosa, tá? Apenas desenvolvendo aí o comprometimento com os passos que você precisa dar, mas de uma forma que não é pesada, não é sofrida. Até porque o sofrimento, a restrição, não traz um resultado definitivo. Você pode até conquistar um resultado ali por 1 mês, 2 meses, mas logo o peso acaba retornando dobrado, às vezes triplicado, tá? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa live. Mude, tá, o seu hábito, veja o que você pode fazer a partir de amanhã para melhorar a sua semana, para deixar a sua semana mais saudável, tá? E cuidado do pós-feriado, hidratação, primeiro ponto, beba bastante água, beba também água de coco, suco natural, principalmente para quem bebeu cerveja, drink, enfim, para quem bebeu bebida alcoólica, tá? Cuide da hidratação e não corte carboidrato, continue consumindo carboidratos saudáveis, naturais, tá? Aqui eu não estou falando dos carboidratos industrializados. Então, consuma bons carboidratos para ajudar na recuperação do seu corpo e evita o máximo possível a gordura. Pensa que se você exagerou no feriado, você acabou sobrecarregando seu fígado e ele precisa de um descanso, né? Então, vamos evitar amanhã bebida alcoólica. E até o resto dessa semana, né, gente? Principalmente para quem exagerou na bebida, por favor, evite a bebida alcoólica, beba bastante água, consuma bons carboidratos e evite a gordura também o máximo possível. Com isso, a gente tem que fazer escolhas aí por proteínas com baixa quantidade de gordura, tá? Então, uma carne magra, de preferência o frango ou o ovo, vai te ajudar também nesse sentido, tá? E vamos marcar consulta, tá, gente? Às vezes você pensa aí que mudar, que organizar a sua alimentação é algo muito difícil, porque simplesmente você não buscou ajuda ainda para fazer isso de uma forma tranquila e de uma forma que fique adequado para a sua rotina. Então você não precisa deixar de comer as coisas que você gosta para emagrecer. Você não precisa viver de academia para atingir seu objetivo. Você consegue sim emagrecer de uma forma consistente, fazendo mudanças na sua alimentação através da reeducação alimentar, treinando 2, 3 vezes na semana. 2 vezes, 1 vez que seja, fazendo o melhor que você pode, você já consegue ter um resultado, tá? Então, esse é o recado que
eu queria passar para vocês hoje nessa live especial de feriado. E espero que vocês aproveitem aí o descanso para quem está descansando, aproveite a viagem para quem está viajando e tenham um excelente feriado. E um beijo para todos vocês.